Olá, meus irmãos. Abram comigo a palavra do Senhor no Salmo de número 73 para a nossa reflexão no dia de hoje. O título do Salmo é Salmo de Asaf. Diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Me confundi agora na pronúncia, irmãos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Meus irmãos, esse é um salmo de Asaf. O salmo já aponta a autoria, diz que é de Asaf. E Asaf viveu uma experiência muito interessante, porque embora ele comece aqui fazendo uma declaração sobre a bondade de Deus, ele diz: com efeito Deus é bom para com Israel, logo na sequência ele relata o que houve com ele. Ele fala: quanto a mim, porém, quase que me resvalaram os pés. Ou seja, Deus é bom, mas eu, quanto a mim, quase que meus pés se resvalaram. E aí ele vai dizer o porquê. Ele começou a observar a prosperidade dos ímpios, ou seja, daqueles que levavam a vida totalmente indiferente a Deus, e que apesar disso, aos olhos de Asaf, a vida estava muito boa para essas pessoas. Elas eram arrogantes, soberbas, abraçavam o mal, praticavam as iniquidades, e a vida continuava caminhando muito bem. Ao passo que ele temia o Senhor e tinha que passar por dificuldades, ele não conseguia entender isso. Ele fala: como que eu temo a Deus? Me dedico aqui a honrá-lo, a servi-lo, a viver para ele, a viver conforme ele ensinou
na sua lei, na sua palavra. E eu passo por essas dificuldades todas e esses homens aí que não querem nem saber de Deus, está tudo caminhando muito bem, eles são saudáveis, são prósperos. Eles pecam e não fazem a menor questão de esconder isso, eles são arrogantes, são soberbos. Exibem os seus pecados assim, sem nenhuma preocupação e tudo vai muito bem. Olha o quanto que essa comparação equivocada fez com que ele quase resvalasse os seus pés. Porque ele estava olhando para as circunstâncias históricas, para as circunstâncias da vida, como se a recompensa daquele que ama a Deus e que anda com Deus fosse ter uma vida aqui muito boa, muito tranquila. Ele fala que ele foi se deixando levar, foi se entregando a esses pensamentos e ele começou a quase resvalar os pés. Ele fala até que eu entrei no santuário, até que eu atinei qual seria o fim deles, ou seja, quando ele olhou para o futuro, então ele atinou como que a vida dessas pessoas terminaria. E é sobre isso que eu quero pensar com você rapidamente nessa manhã, para a nossa edificação. Uma das dificuldades que nós temos na nossa caminhada e para enfrentar o dia a dia da vida são os conceitos equivocados que a gente guarda no coração. Às vezes a gente está parecido com Asaf aqui. A gente está sofrendo ao olhar para determinadas questões na vida da gente, porque no coração da gente, na mente da gente, existem expectativas, desejos, esperanças de que Deus corresponda a algo que Deus não vai fazer, porque não está dentro do propósito dele e que ele nunca jamais disse que faria. Mas nós, por alguma razão maluca, por alguma coisa doida na nossa cabeça, no nosso coração, passamos a crer e a esperar que ele fizesse. Olha o que está acontecendo com Asaf. Ele está pensando que andar com Deus tinha que significar na prática ter uma vida muito boa, aqui e agora. E ao pensar assim, ele chegou ao ponto de começar, preste atenção, começou a quê? Olha, a ter inveja dos arrogantes. Versículo 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele começou a ver a vida dos perversos e dos arrogantes e a desejá-la para si, a ter inveja. Isso por quê? Porque eram vidas boas? Não, não eram. Não eram boas quando a gente entende o que é bom à luz daquilo que a palavra diz que é bom. Agora, naquele momento para Asaf eram vidas boas, porque ele estava julgando bom, ele estava definindo bom à luz do conforto material, à luz do status social, da recompensa aqui e agora. Então aquilo era algo bom aos olhos dele, porque ele não estava olhando para a vida com os olhos da Escritura, com os olhos que Deus queria que ele olhasse. Então quando a gente alinha a nossa forma de pensar, o nosso olhar, o nosso coração, as nossas ambições, os nossos desejos com a palavra, a gente vai olhar para essa vida da forma certa. E a forma certa de olhar é entendermos que isso aqui é passageiro, irmãos. Que o propósito da nossa vida é vivermos para a glória de Deus. E a grande recompensa que nós teremos, que o Senhor nos prometeu em Cristo, é aquela que nos aguarda na eternidade. Não é nenhuma prometida para aqui agora no sentido de conforto material, ou de nos colocar numa situação muito tranquila de reconhecimento social. Não. E aí Asaf percebeu isso. Quando ele olhou, entrou no santuário, ele atinou para o fim daqueles homens. Falou, mas como é que vai terminar a história deles? Por enquanto eles estão curtindo, está tudo numa boa, né? Mas como é que termina isso? Aqui eles estão sadios, todos os empreendimentos são bem sucedidos. Mas como é que vai terminar? Como é que vai ser no dia do juízo final? Aí ele diz, olha, tu certamente os pões em lugares escorregadios
e os fazes cair na destruição. Ele está começando a imaginar como que será o futuro, o dia do juízo. E com relação a ele diz nos versículos 23 e 24, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Falei, eu não tenho o mesmo conforto e a mesma prosperidade material que esses homens, mas eu tenho o Senhor. O Senhor está sempre comigo. Eu tenho a tua presença e o teu sustento só me segura pela mão. Ele diz, tu me guias com o teu conselho, ou seja, o Senhor me orienta, o Senhor me ajuda a viver e depois me recebes na glória. Olha que bênção, irmãos, olha que riqueza. E mais à frente ele diz, quem mais tenho eu no céu? Ele fala, eu não tenho outro no céu. Ele fala, muito menos na terra, não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança é a minha herança para sempre. Esse é o nosso maior tesouro. Esse é o nosso maior tesouro, irmãos, o Senhor. Ele é o melhor que nós temos nessa vida. Ele é o nosso grande tesouro. Pense um pouco nessas palavras, medite um pouco nesse salmo e peça ao Senhor para trabalhar o teu coração, para fazer com que o teu coração foque nas coisas certas, que você viva todos os dias desejando conhecer a Deus e tendo o Senhor como o bem mais precioso da tua existência, o bem mais precioso para a tua alma. E sabendo que as experiências que nós temos aqui, quer sejam de conforto ou de desconforto, quer seja de prosperidade material ou de nem tanta prosperidade assim, todas essas coisas são instrumentos de Deus para trabalhar o nosso caráter e para revelar a glória dele em nós. Mas elas não são o fim da nossa existência, elas não são o propósito da nossa existência. Nós existimos para a glória de Deus e nem foi para que desfrutássemos delas que o Senhor Jesus morreu. O Senhor Jesus morreu para nos dar perdão pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus e para nos permitir viver eternamente em comunhão eterna com o Senhor. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Eu quero te sugerir que após esse tempo de reflexão, e espero que você tenha um tempo de oração também, você escute a música do Projeto Sola, uma música que é intitulada Da Vida o Melhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.